Cumprimento os irmãos mais uma vez com paz do Senhor Jesus e a todos que irão aqui nos acompanhar através desta videoaula. Queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade tão rica e tão excelente que o Senhor tem nos dado, de nós estarmos aqui mais uma vez sendo usados por Deus para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aos irmãos. Como os irmãos poderão ver, está aqui conosco mais uma vez, aqui estamos uma vez mais unidos força, eu, o irmão Messias, para trazermos esta lição hoje da Escola Dominical para os irmãos. Messias? Eu cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, é com muita alegria estou aqui hoje novamente com o nosso pastor Iramar, no Jardim União. Somos aqui do Campo Eldorado, Diadema. E hoje nós vamos trazendo uma lição muito importante, uma lição muito boa, uns ensinos maravilhosos, continuando com a nosso livrinho que nós estamos aqui apresentando. Todas as aulas nós estamos apresentando este livrinho, que é o livrinho que nós estamos estudando, essa reciclagem. E é crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. Nós encontramos na aula de número 5. A aula de número 5, o texto dela nos traz aqui, além das verdades fundamentais. Esse é o título da lição. E nós vamos hoje, então, dar início nessa aula. Espero que todos os irmãos nos acompanhem. Vamos agora, então, orar. Vamos fazer uma oração, levar nosso pensamento juntamente a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Vamos entrar em oração nesse momento para darmos início à aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, irmão. Soberano Deus e eterno Pai, eterno, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos colocamos diante da Tua Palavra e da Tua presença nesta oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos ao Senhor que continue usando as nossas vidas, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e que todo aquele, meu Pai, que for alcançado por este vídeo, por esta aula, ele seja edificado, ele seja beneficiado, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajude nesta oportunidade e nos direcione para que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém. Hoje nós vamos dar então início na lição de número 5. Como já disse, o texto além das verdades fundamentais. Nós temos hoje a leitura bíblica, que ela se encontra em Hebreus capítulo 6, do 1 ao 6. É o que nós vamos já fazer essa leitura bíblica. Mas antes, eu quero passar para os irmãos a introdução do livrinho, do que vamos estudar, que hoje é lição muito importante. Então hoje no ponto 1, nós temos a base espiritual. A base espiritual nós temos o ponto 1 que fala ponto de partida. Nós vamos ver o número 2, ministrações. O ponto 3, o porvir. Depois nós vamos entrar no tópico 2, que vai falar avançando para o alvo. Que tem o ponto 1, mantendo o alvo. Ponto 2, alcançando o alvo. Ponto 3, avanço constante. Nós vamos entrar no tópico 3, firmados na fé. Ponto 1, força na fraqueza. Ponto 2, superando dúvidas. E ponto 3, missão do Espírito Santo. Esses são os tópicos e os pontos aqui que nós vamos estudarmos hoje. Interessante, irmão, que no final nós temos aqui algumas perguntas, que nós vamos aprender através dessa lição, que até a pergunta, ela fala para qual que é o fundamento da base espiritual para alcançarmos a maturidade cristã. E nós sabemos, irmão, que é o arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Nós vamos também ter uma pergunta que está baseada nesse estudo, que diz, quem é o fundamento essencial para o nosso crescimento espiritual? Quem é o fundamento
quem é a noção, quem é a base, quem é o princípio, o fundamento é isso. Né? O parâmetro essencial para o nosso crescimento espiritual. Vocês sabem quem é? É fácil, né, irmãos? Para nós cristãos é fácil. É Jesus, né? É Jesus Cristo, o Criador de tudo, o arquiteto do universo, o primeiro, o último, o início e o fim, né? Então é esse que é o fundamento para nós, é Jesus Cristo, tá? Então, irmãos, nós vamos hoje já darmos o início na aula, e para começar essa aula aqui, então vamos para a introdução, que a leitura bíblica que se encontra em Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 6, que nos diz assim: por isso, pondo de parte o princípio elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para que é perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Texto áureo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Agora eu vou passar ao nosso pastor Iramar e dará continuação, dará início à nossa aula. Amém? Muito bem. Agora nós adentraremos aqui, irmãos, no contexto geral da nossa lição, com base no texto em qual foi lido aqui, na carta escrita aos Hebreus, no seu capítulo 6, e do verso 1 até o verso de número 6, é o texto base para o nosso estudo, o nosso ensino desta escola bíblica de hoje. E o tema da nossa lição, só relembrando aqui, além das verdades fundamentais. Então nós vamos trabalhar hoje falando além das verdades fundamentais. Verdades fundamentais, irmãos, ou doutrinas básicas, melhor dizendo assim, para uma boa compreensão dos irmãos, são os princípios, né? Há doutrinas, segundo a nossa lição, há doutrinas que são básicas ou fundamentais. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, Hebreus 6, 1 e 2. E alguns, por se descuidarem dos mesmos, vieram a se desviar da verdade. A base é o sustentáculo de onde avançamos para o que é perfeito, para a maturidade. Então, quando nós estamos falando aqui a respeito de verdades fundamentais, nós estamos falando das doutrinas bíblicas essenciais e elementares, que nós aprendemos no início da caminhada e devemos ter estas verdades elementares guardadas na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. E essa lição de hoje, ela tem como o objetivo nos ajudar, como todas as lições anteriores que nós vimos estudando até o presente momento, de nos levar a uma dimensão espiritual maior, a nos levar
a maturidade espiritual. Então, verdades fundamentais ou elementares, como diz o escritor aos Hebreus, ele diz, por isso, pondo de parte, isso no verso 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, aqui ele está nos chamando, nos convidando e nos convocando a nós sairmos dos princípios elementares. É a mesma coisa do que ele escreveu, do que Paulo escreveu aos Coríntios. O escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus é anônima, mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala a respeito do leite, de que aqueles que ainda não tinham progredido e crescido espiritualmente, eles ainda necessitavam de leite. Então aqui o escritor, ele está convocando aos leitores, ao destinatário da sua carta, a deixar os princípios elementares, as doutrinas básicas e procurarem progredir e ir mais além das verdades elementares ou fundamentais. Quando nós falamos disso, nos vem à mente, nos lembra, quando falamos de verdades elementares, doutrinas básicas da fé cristã, como a nossa própria lição, ela vai nos falar de algumas doutrinas básicas, de alguns princípios elementares da fé cristã. Nós lembramos do discipulado, que todas as doutrinas que são, ou ensinamentos, que são fundamentais para um novo convertido, para uma criança em Cristo, nós ensinamos e aprendemos quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Isso é um costume, é uma prática boa da igreja de um modo geral, de discipular um novo convertido. Então, é apresentado a essa pessoa que vem para Cristo os princípios elementares, os princípios básicos da fé cristã, para que ele comece e vá progredindo e crescendo no quesito espiritual, na maturidade. Então, aqui o que nos é convidado através dessa lição é nós irmos além das verdades elementares, ou seja, além das doutrinas básicas que precisam fazer parte da nossa vida como cristão. Não podemos deixar de conhecer, não podemos deixar de viver e de saber os princípios fundamentais da fé cristã, da doutrina e assim por diante. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que nós não podemos nos conformar em ficarmos somente no conhecimento das verdades elementares e fundamentais, mas precisamos progredir, precisamos ir adiante. Essa, na verdade, é a proposta da nossa lição de hoje, além das verdades fundamentais. Como diz o verso 2 da carta aos Hebreus, ao ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição do morto, do juízo eterno. Isso faremos, diz o escritor, se Deus permitir. Então aqui ele está falando que se for necessário falar das doutrinas básicas, das doutrinas elementares, dos ensinamentos básicos da fé cristã, ele ia falar. Porém, isso só se fosse necessário, mas ele estava convidando a deixar isso à parte naquele momento e ir para verdades mais profundas, verdades mais sólidas dentro da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos adentrar no contexto da nossa lição e sabendo que nós precisamos progredir, precisamos caminhar
rumo à maturidade espiritual, rumo à plenitude da estatura de Cristo, a perfeição, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, porque nós como cristãos precisamos estar sempre prontos e preparados. A Bíblia nos ensina que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não podemos ser, como nós estudamos numa lição anterior, como o homem carnal, que é aquele que já experimentou um processo espiritual, é aquele que já experimentou o novo nascimento, porém estagnou, parou. É a mesma coisa o que o escritor está nos chamando aqui. Não podemos ficar no básico, não podemos ficar só naquilo que é mais simples, mas precisamos nos aprofundar mais no conhecimento de Deus através da sua palavra. Então, diz a nossa lição, Messias, por gentileza, prepara aí 1 Pedro 3:15. A nossa lição, na introdução, ela diz assim: a experiência cristã mostra que muitos cristãos se recusam a crescer, enquanto outros parecem perdidos pelo caminho, alguns andando em círculos sem conseguir ir à frente. Por que isso, irmãos? Por que isso acontece? Que tem muitos cristãos que eles não crescem ou se recusam a crescer, porque muitas das vezes os recursos estão à sua disposição, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, os recursos estão ao seu alcance, os recursos estão disponíveis para nós. Não vivemos mais no tempo da Inquisição, onde só a liderança tinha, da época, acesso à palavra de Deus, mas hoje não, hoje todos nós temos no nosso celular, temos Bíblias de várias traduções, temos acesso às informações e muitas das vezes fica esta pergunta e esse questionamento: por que muitos cristãos não crescem no conhecimento de Deus? Ou até mesmo eles parecem perdidos pelo caminho, ou até mesmo andando em círculos sem conseguir ir à frente. Por que será que isso acontece? A própria lição, ela nos traz uma resposta a essa pergunta. Por que muitos não progridem, não crescem? Por um simples fato, irmãos. Isso acontece, isso decorre da falta de assimilação e prática dos fundamentos que lhes foram ensinados. Ou seja, a pessoa foi discipulada, a pessoa foi ensinada, ela recebeu as doutrinas elementares cristãs, ela recebeu, eu até tenho aqui em mãos, eu gostaria até de mencionar, eu uso muito este livro, 20 lições para um novo convertido. Essas lições eu mesmo li para mim, aprendi para mim, e quando chega alguém novo eu sempre utilizo porque aqui tem 20 lições que eu poderia dizer que são verdades elementares. Então, muitas das vezes, por que o cristão, o iniciante, ou até mesmo aquele que já está há muito tempo na caminhada, ele não progride, ele não consegue ir além dos princípios elementares, por falta de assimilação dos fundamentos que lhe foram ensinados. Ou seja, doutrinas básicas, doutrinas essenciais da fé cristã que ele recebeu, que lhe foram transmitidos, muitas das vezes ele não consegue colocar em prática na sua vida. Então, por isso que muitos estão aí, como Paulo, ele falou, como meninos agitados, como as ondas do mar, levados de um lado para o outro. Por quê? Porque não assimilam, não colocam em prática na sua vida os fundamentos elementares da fé cristã
e, portanto, não colocando isso em prática, tem dificuldade em crescer, em progredir, como 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele não consegue assimilar aquilo que lhe foi ensinado e colocar em prática na sua vida. Porque qual é a minha oração particular? Quando eu vou ler a Bíblia Sagrada, quando eu vou me colocar, me debruçar diante da palavra de Deus, é uma oração simples. Eu peço a Deus para que Ele abra a minha mente, o meu entendimento, para que eu possa compreender a sua palavra, guardar na minha mente, aplicar na minha vida, guardar em meu coração e transmitir a outras pessoas. Porque nós precisamos progredir, precisamos ir adiante. Então, a proposta hoje é essa, nós não nos conformarmos com a situação que estamos, com o conhecimento que temos, mas temos que sempre, irmãos, conhecer o Senhor e progredir e conhecer o Senhor. Temos que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. E como que vamos conhecer o Senhor de forma mais profunda? Não é, meus queridos e amados irmãos e ouvintes que irão ter acesso a esse material, através dos muitos vídeos no YouTube, através de tantas informações desconexas que nós encontramos aí pelos meios de comunicação. Não é só por esses meios, ou esses meios não são os melhores meios de nós conhecermos profundamente de Deus. Para nós conhecermos profundamente de Deus, irmãos, ainda é através da palavra de Deus. Ainda é através da Bíblia Sagrada. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, queremos saber de Deus, queremos aprender de Deus, ainda a melhor forma é se debruçar na palavra de Deus, de ler a Bíblia, pedir ao Espírito Santo entendimento, sabedoria, interpretação, para que nós possamos conhecer mais e mais do nosso Deus, que o que Ele quis se revelar, o que Ele quis revelar para nós sobre Ele, Ele revelou tudo através da Bíblia Sagrada. Essa ainda é e continua sendo e vai ser ainda até Jesus voltar para nos buscar a melhor fonte de pesquisa para saber a respeito de Deus. E saber de Deus, irmãos, como cristão, eu diria que é um dever nosso saber de Jesus. Porque se nós muitas das vezes deparamos com alguns segmentos denominados cristãos, e se não tivermos cuidado, passaremos por dificuldades, porque muitas das vezes professamos o nome de Deus e não temos o conhecimento de Deus, como muitos que não seguem ao Senhor da forma que nós seguimos mais de perto, através da palavra de Deus, e podem achar a ocasião de nos colocar em dificuldade. Mas a Bíblia nos ensina e nos traz a revelação qual é a nossa obrigação. E qual é a nossa obrigação? Olha o que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e no verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, queridos e amados irmãos, para nós falarmos de Jesus, para nós falarmos de Deus, nós precisamos saber alguma coisa de Deus. Quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando a respeito de que as pessoas mais simples e que não têm a facilidade, o acesso e o conhecimento que a juventude hoje tem,
os irmãos hoje têm as informações mais disponíveis, não que essas pessoas não sabem, o que não tenham nada de Deus para falar ou para dizer, por não serem tão bem informados como muitos na atualidade, porque eles, aqueles que não têm acesso a tantas informações como muitos de nós temos, mas a Bíblia diz que bem-aventurado, isso no livro do Apocalipse, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado também é aquele que ouve. Então, se eu não sei ler, mas eu ouço, e mais bem-aventurado ainda do que o que lê e do que o que ouve, é aquele que guarda as palavras contidas na profecia. Então não tem desculpa, irmãos. Mesmo que nós não tenhamos o intelectual de pesquisarmos, de lermos, mas nós temos ouvidos para ouvir. E o que nós precisamos também fazer, na verdade, é a mais aconselhável forma de progresso aqui é o guardar a palavra contida na profecia. Quem sabe ler, leia. Quem não sabe, ouça. Mas, lendo ou ouvindo, o importante é guardar a palavra contida na profecia infalível que é a Bíblia Sagrada. Muito bem, indo aqui adiante, meus irmãos, continuando na nossa lição, então, indo além das verdades fundamentais, o ponto 1 da nossa lição fala a respeito da base espiritual. Então, eu já falei aqui, inicialmente, que há doutrinas que são básicas ou fundamentais, ou os princípios elementares da doutrina de Cristo. E o ponto de partida, que é o primeiro ponto dentro do tópico 1, ele nos diz assim: o começo da vida cristã tem a ver com duas doutrinas fundamentais. E é uma grande verdade. O começo da caminhada da vida cristã, ela tem uma grande ligação com duas doutrinas elementares ou fundamentais. E quais são essas duas doutrinas, irmãos? Arrependimento e fé. Então, o ponto de partida da caminhada do cristão está baseado no arrependimento e na fé. No arrependimento, que é o primeiro fundamento para alguém ser salvo. Então, quando nós vemos João pregando o batismo e batizando, ele diz: arrependei-vos, convertei-vos. E nós vemos no livro do Atos também os discípulos falando a respeito do arrependimento. Arrependei-vos, crê no Senhor Jesus. Então, o arrependimento, o reconhecimento do nosso erro, do nosso pecado e a mudança de atitude é o primeiro ponto de partida para que nós ingressemos bem na caminhada cristã. Primeiro ponto, arrependimento e fé. Arrependimento é o primeiro fundamento para alguém ser salvo. É uma firme decisão interior. Arrependimento é uma verdade interior, é uma verdadeira mudança de mente que leva à mudança de direção. Ou seja, é dar meia volta, rejeitar a vida de pecado e confiar em Deus para a salvação. Então, quem lembra e assistiu a lição, acredito eu que foi a lição passada, lição de número 3, se não me engano, nós falamos sobre a metanoia, que é sobre o novo nascimento, o arrependimento, que está embasado aqui. Arrepender-se, irmãos, é dar meia volta, é mudar a direção, certo? É rejeitar a vida de pecado e confiar único e exclusivamente em Deus. Por isso, é o primeiro ponto de partida para o início da nossa caminhada cristã, é o arrependimento dos nossos pecados. E o segundo ponto é a fé. Essa é o segundo ponto
das verdades fundamentais ou elementares da caminhada cristã. Primeiro, arrependimento de pecados. Segundo, fé. Fé em Deus. Uma vez arrependido, a fé leva o pecador a confiar em Cristo para a salvação. Então, irmãos, eu quero rapidamente, só por questão de informação, passar aqui aos irmãos a respeito de 4 tipos de fé, rapidamente aqui, para que nós podemos compreender qual é a fé em qual nós estamos vivendo. Porque existe, irmãos, a fé natural. Romanos 12 e verso 3, Romanos 12, 3, ali nós vamos encontrar a fé natural. Nós conhecemos a base da fé, está escrito no livro dos Hebreus, não é isso? Aos Hebreus também no capítulo 11, mas eu quero aqui trazer rapidamente 4 pontos falando da fé. Existe, irmãos, a fé natural, existe o dom da fé, existe o fruto da fé e existe a fé salvífica. Qual é a fé salvífica? É esta fé qual nós estamos falando aqui, aonde uma vez arrependido, o homem se arrepende dos seus pecados, e a fé leva o pecador a confiar em Cristo para a salvação. Então a base aqui é Hebreus 11, 1 e 6, certo? Mas olha a fé natural, o que é que diz em Romanos 12 e 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então isso aqui dentro do estudo teológico, a gente estuda a respeito desses 4 tipos de fé. Existe a fé natural, é aquela fé que todos têm. Então, digamos assim, irmãos, que é no nível mais baixo. Quando é chamado de fé, porém, é aquela confiança ou autoconfiança ou a certeza de alguma coisa que a gente tem, que isso, tanto o cristão como o não cristão, como qualquer pessoa, ele tem essa confiança, ele tem essa certeza. Isso muitas das vezes como que funciona? A pessoa, ela quer comprar um carro, então ela tem o dinheiro para comprar o carro e ela diz, eu vou comprar o carro. Então ela tem fé para isso, porque ela quer fazer isso e ela tem recursos para isso. Então isso é a fé comum. É como se a gente fosse fazer uma coisa que nós já temos a certeza que nós vamos conseguir aquela coisa porque nós temos os recursos necessários para atingir aquele objetivo, aquela meta. Então essa é a fé comum, todos têm. Eles sabem que vão conseguir porque tem os recursos necessários para conseguir aquele objetivo. E existe o dom da fé, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 9, que está ali na relação dos dons espirituais. Então existe a fé como um dom. E em terceiro lugar, existe a fé como fruto. A fé como um fruto, que está registrado em Gálatas capítulo 5 e verso de número 22. Fruto do Espírito Santo. Então, primeiro, a fé natural, que é aquela intuição positiva que todos têm, independente de ser cristão ou não. Segundo, o dom da fé. O dom da fé é o dom espiritual que o cristão recebe da parte de Deus. Para que serve esse dom da fé? Para operar maravilhas. Então a pessoa tem uma fé tão grande que através da vida dela, ela ora, Deus cura, Deus faz alguma coisa, através da vida dela, porque ela tem o dom da fé. E terceiro, fruto. Esta fé é a fé produzida pelo Espírito Santo, como um fruto nas nossas vidas. E em quarto lugar, fé salvífica. Messias, abre para nós Judas. Então, a fé salvífica. É esta fé que 3. Em qual... Pode dar o E. Ele só tem um capítulo mesmo. Então,
Judas 3, irmãos, nós vamos ver aqui a respeito da fé salvífica. Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, ou seja, acerca da salvação de todos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Que fé? Fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, essa é a fé salvífica, a qual nós que aceitamos a Cristo como o nosso Salvador, abraçamos esta fé. A fé, como diz Hebreus no capítulo 11 e no verso 1, e vou até pedir para o nosso amado irmão Messias ler aqui, Hebreus 11 e verso de número 1, é o versículo mais conhecido que nós conhecemos na Bíblia falando a respeito da fé. Lê para nós, Messias, por favor. Hebreus 11:1 é bem conhecido mesmo, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Lê o 6 para nós também, Messias. Versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Muito bem, muito obrigado. Então, como eu falei aos irmãos, falando da fé em Deus, que uma vez o homem arrependido dos seus erros, ele abraça a fé salvífica, a fé da salvação. Então, a fé, segundo Hebreus 11:1, Hebreus capítulo 11, verso 1, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, ter fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Ter fé é ter certeza que vai alcançar alguma coisa que não está ao seu alcance. Aí, para nós termos uma compreensão melhor, eu falei a respeito destes 4 tipos de fé que nós encontramos aqui dentro da Bíblia Sagrada, que é a fé natural, Romanos 12:3, todos têm aquela intuição positiva de alcançar algo pelos seus recursos já adquiridos. Tem o dom da fé, que é um dom espiritual concedido por Deus, e tem a fé como um fruto, que é produzido pelo Espírito Santo na vida do cristão. E a fé salvífica, que é a qual todos nós abraçamos, e hoje por ela, como nós lemos Gálatas capítulo 2 e verso 20, onde Paulo diz no final do versículo que a vida que ele vive agora na carne, ele vive para quê? Ele vive de que forma? Vive pela fé no Filho de Deus. Então, é isso. Essa é a fé salvífica. Nós aceitamos a Cristo e hoje vivemos pela fé. Acreditamos em alguém que nunca ouvimos. Acreditamos em alguém que não fomos testemunhas oculares da sua vida aqui na face da terra. Mas através da Escritura, através da Bíblia Sagrada, nós acreditamos no seu testemunho, acreditamos nas verdades que a Bíblia nos ensina e pela fé aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, mudamos a direção, demos meia volta da vida de pecado em qual nós vivíamos e hoje estamos aqui compartilhando um pouco das verdades que Deus tem revelado para as nossas vidas. Mais adiante, a nossa lição fala a respeito da base espiritual, ponto de partida é o primeiro ponto. Segundo, as ministrações, que são verdades elementares, básicas. Ele nos fala a respeito do batismo. Então, todo cristão conhece, que passou pelo batismo, recebeu as instruções do batismo. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar o batismo nas águas, nós vamos encontrar, porque, como diz a lição, existem muitos batismos na Bíblia, mas trataremos apenas dos batismos relativos à vida da igreja, que são 3. Quais? Batismo no corpo, irmãos, através do novo nascimento, quando todos somos batizados ou imersos em um só corpo. Isso é quando nós
fomos inseridos no corpo de Cristo. Então, é como se nós fôssemos batizados no corpo, inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Segundo, batismo nas águas, como uma evidência da nossa experiência com Cristo. Significa confirmação do cristão na morte de Cristo, como somos unidos a Ele, a semelhança da sua morte. A referência bíblica aqui é Romanos, no capítulo 6, verso 1 ao 4. Então, batismo no corpo, quando somos unidos com o corpo de Cristo, que é a igreja. E segundo, batismo nas águas. E terceiro, o batismo no Espírito Santo. Qual a promessa que nós vemos no livro de Joel, no capítulo 2, verso 28. Isso é uma promessa que está lá no livro de Joel, no capítulo 2, e o verso... capítulo 2, verso 28. Verso 28, há uma promessa ali que nos diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E quando também abrimos no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, Mateus no seu capítulo 3 e no versículo de número 11, nós vamos ver também João reafirmando novamente essa promessa que está lá em Joel. Aí João reafirma aqui quando ele estava pregando sobre o batismo, mas ele diz assim: e eu, Mateus 3 e 11, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aonde nós vemos agora essa referência? Eu vou pedir para o irmão Messias ler para os irmãos Atos capítulo de número 1 e versículo 8, Atos 1 e 8, aonde o Senhor, ele nos traz aqui mais uma vez esta confirmação do que havia prometido através de Joel, e João reafirma em Mateus 3 e 11. Lê para nós, Messias, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Então, aí os irmãos estão vendo, né? Há essa promessa, e aqui nós vemos o Senhor falando para os discípulos. E quando nós lemos a Bíblia ainda, irmãos, em Atos capítulo 2, do verso 1 em diante, aí nós vemos, na verdade, essa promessa se cumprindo literalmente na vida dos irmãos, que ali após a crucificação de Jesus, ele passa 40 dias com ele, 10 dias depois, que daria 50 dias, que completaria depois da Páscoa os 50 dias, e comemorava-se a festa de Pentecostes, por isso o nome, o Pentecostes, que decorria da festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E então, por isso que havia muitas nações reunidas em Jerusalém. Isso já, acredito eu, que de forma estratégica da parte de Deus, para que todos vissem as maravilhas de Deus através daqueles homens que, como Pedro, era indouto. Eles mesmos afirmaram isso, né? Mas depois eles reconheceram, pelo que aconteceu através da vida deles, que verdadeiramente aqueles homens tinham andado com Jesus. Então, vemos aqui cumprindo-se a promessa do batismo com o Espírito Santo. E existe também uma verdade elementar, que é a imposição de mãos. Não é, meus irmãos? Então, Jesus impôs as mãos. Quando os nossos pastores vão nos levantar, nos ungir, nos consagrar, nos designar para uma obra, para um cargo, para alguma coisa do gênero,
impõe sobre nós as mãos, ora sobre nós. A Bíblia nos ensina a impor as mãos sobre os enfermos. A Bíblia nos mostra irmãos impondo as mãos sobre outros e eles sendo batizados com o Espírito Santo. Então, isso são verdades elementares ou básicas que nós precisamos conhecer e saber. E existe também algo interessante aqui que é o porvir, irmãos. Coisas futuras, que me chama muita atenção, que é o terceiro ponto do tópico 1, que nos diz assim, o porvir. Há duas últimas verdades fundamentais que apontam para eventos futuros. E quais são estas duas verdades, irmãos? Ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, estas verdades fundamentais aqui precisam estar inseridas nas nossas vidas. Eu queria ser mais aqui detalhista, mas nós precisamos também resumir o tempo para que não torne-se tão cansativo aos irmãos, para que aquele que vai nos assistir consiga assistir o vídeo inteiro e absorver aquilo que nós queremos passar de informação para os irmãos. Mas olha, diz a lição, ressurreição dos mortos. O fundamento da ressurreição impõe uma responsabilidade sobre o homem, pois bem no íntimo do espírito humano existe a esperança de uma vida após a morte. Então, irmãos, no íntimo do ser humano, nós sabemos que existe essa esperança de uma vida após a morte. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Verso 13, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou me deter até aqui no verso de número 19, que o texto é um pouco extenso, mas depois, aquele que vai ver esse vídeo, leia o texto completo, 1 Coríntios, capítulo 15, pode ler o capítulo inteiro, para uma melhor compreensão, mas o verso 19, irmãos, olha o que ele nos diz. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, olha que coisa tremenda. Esse verso, ele nos traria aqui um pano de fundo muito longo, muito extenso, para que nós entendamos que nós devemos pensar nas coisas de cima, devemos pensar nas coisas que são do alto, devemos acumular tesouro nos céus. Tudo isso, esse texto quer nos dizer, porque se nós estamos esperando em Cristo só nessa vida, diz a palavra que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o escritor aos Hebreus, ele nos diz que nós não temos aqui uma cidade permanente, irmãos, mas nós buscamos a futura. A nossa morada não é aqui. Jesus, no João capítulo 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós sabemos que a nossa morada eterna não é aqui na terra.
Nós sabemos que a nossa morada eterna é juntamente com Jesus Cristo de Nazaré. Se nós achamos que só as coisas terrenas, as coisas que estão à nossa disposição aqui na terra são suficientes para nós podemos nos considerar um dos mais miseráveis de todos os homens. Porque nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura, a Canaã celestial, a terra prometida por Jesus, por Deus aos israelitas quando estavam no Egito, que eles iam para uma terra que manava leite e mel, e hoje a Canaã celestial é a cidade em qual nós estamos aguardando ansiosamente para ir morar eternamente com Jesus. Então não podemos ficar limitados às coisas dessa terra. Nós estamos aqui na terra, mas nós somos cidadãos do céu. Então não podemos nos prender aqui na terra, porque a nossa morada eterna é nos céus, juntamente com Jesus Cristo de Nazaré. E falando ainda de coisas futuras, irmãos, a ressurreição de Cristo é o fato mais importante da história, sendo pregada como a prova definitiva de que os mortos ressuscitarão um dia. Então, a promessa é esta, falando do arrebatamento, que nós, os mortos, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, se na ocasião do arrebatamento estivermos vivos, seremos transformados, irmãos, num abrir e fechar de olhos. Louvado seja Deus. Então essa é a certeza da ressurreição. Os que morreram em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. Porque Jesus é a primícia da ressurreição. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu. Ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e está aguardando o momento certo para vir buscar a sua igreja. E todos aqueles, desde Adão, que morreram confiando em Deus, ressuscitarão e receberão de novo os seus corpos glorificados e estarão eternamente com Jesus. Pois bem, falando de coisas futuras, uma verdade elementar que talvez eu vou me deter aqui por conta do tempo, mas eu quero pormenorizar aqui, irmãos, porque eu acho muito interessante. E principalmente neste momento de crise em que nós estamos vivendo, com a sociedade em dificuldade, que fala a respeito do juízo eterno. É uma das coisas que não só os cristãos, mas isso eu falo de um modo geral. Todo ser humano precisa temer, na verdade, o juízo eterno, irmãos. O juízo do trono branco. Porque o juízo eterno, o homem deverá enfrentar o processo judicial de Deus, que Deus estabeleceu um dia. Um dia o homem vai enfrentar. Mas eu vou explicar que há uma diferenciação entre o ímpio e o salvo. Porque o Senhor há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus. Então, destacamos, segundo a lição, os dois mais importantes juízos vindouros. E quais são, irmãos? Os dois mais importantes juízos vindouros. Primeiro, o juízo do tribunal de Cristo, quando então cada cristão receberá o galardão de suas obras, segundo o bem ou o mal que tiver feito. Então, quando nós falamos aqui do tribunal de Cristo, não é o juízo do trono branco. O tribunal de Cristo é para os cristãos, é para os salvos. E quando ele fala a respeito de receberão seu galardão segundo o bem ou o mal que tiver feito, não está dizendo que pessoas serão aqui condenadas ou castigadas por conta de algum mal. A palavra que é usada, o mal que tenha feito, mas falando de obras, porque uns
fizeram mais obras do que outros. Então, uns serão mais galardoados do que outros, porque existe a obra de ouro, a obra de prata, a obra de palha e assim por diante. Então, essas obras vão ser provadas e provadas pelo fogo, porque a obra que é de ouro, a obra que é feita para glorificar a Deus, é a obra de ouro. Então, quando passar pelo fogo, ela só vai ser mais purificada ainda, porque o fogo purifica o ouro, purifica a prata e assim por diante. Agora, aquela obra que é de palha, um exemplo, quando se faz uma obra, ou quando se realiza alguma coisa, eu vou falar da igreja, e que o principal objetivo não é engrandecer o nome de Deus, mas às vezes se aparecer, irmãos, essa obra vai ser uma obra de palha no tribunal de Cristo. Ou seja, ele vai julgar a pessoa que agiu dessa forma, ele está salvo, porém não vai ter galardão algum, porque o que ele fez, ele usando o dom de Deus na sua vida, não fez para a glória de Deus, mas fez para si aparecer e se beneficiar. Isso é uma obra de palha, é uma obra de feno. Mas o tal será salvo. É salvo, porque ele está no tribunal de Cristo. Entendam? Então não é pessoas que praticaram coisas ruins aqui quando se usa a palavra mal, mas são obras que elas foram inferiores a outras obras de outras pessoas, que são obras consideradas de ouro e de prata, certo? Então, isso é o tribunal de Cristo. E o juízo do grande trono branco, o qual os incrédulos serão julgados e lançados no lago de fogo. Então esse aqui, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é o tribunal do grande trono branco. Esse tribunal aqui é o que está descrito em Apocalipse, no capítulo 20, é o juízo do grande trono branco, aonde o Senhor Jesus vai julgar todos os ímpios, todos aqueles, irmãos, que abandonaram a fé, todos aqueles que rejeitaram a Jesus, todos aqueles que nunca quiseram nada com Jesus, todos aqueles que apostataram da fé, esses serão julgados no juízo do grande trono branco. Esse juízo, como o tribunal de Cristo é só para receber galardão, é para pessoas salvas. E o juízo do trono branco, irmãos, é um julgamento, mas é um juízo que não tem mais revogação de sentença. A sentença para aqueles que estão ali já está dada. A única coisa que vai acontecer com eles é o que aconteceu e o que acontecerá com os do tribunal de Cristo. Vão só ser ali dado o prêmio o qual eles merecem. Então vai ser a última vez em que estarão diante do Senhor e receberão a sua sentença pela sua rejeição a Jesus. Tudo bem, ninguém é obrigado, porém, a sentença é essa, o afastamento de Deus por toda a eternidade. É por isso, meu querido ouvinte que irá ter acesso a esse vídeo, que eu sugiro, se porventura você que verá esse vídeo ainda não serve ao Senhor, entregue sua vida para Ele, porque Ele tem prêmios, Ele tem galardão, Ele tem coisas boas, tanto aqui na terra, como uma eternidade de glória para você e para nós. Porque o juízo do grande trono branco é o juízo que não terá mais misericórdia. A misericórdia de Jesus, ela é manifestada hoje. É como nos dias de Noé. Houve tempo para que o povo se arrependesse. Porém, não quiseram. E Deus fecha a porta com Noé e sua família dentro da arca. E o mundo perece. Então a porta da graça ainda está aberta nestes últimos dias. E o que nós precisamos fazer? Reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, único e exclusivo da nossa vida. Mas voltando para o juízo do trono branco, eu preciso falar de algumas verdades rápidas aqui, que não só nós, mas todo ser humano precisa saber dessas verdades. Sobre o juízo do grande trono branco. É porque ele é uma realidade bíblica.
Ele é uma realidade bíblica. O juízo final, ele será, em primeiro lugar, ele será verdadeiro e real. Não é uma ficção. Como é o juízo do tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo para os salvos, será também o juízo final para todos os ímpios que rejeitaram a Jesus. Por que ele é real? Porque ele foi descrito pelos profetas. Daniel, capítulo 7, verso 10, Isaías 66, a parte B do verso, fala isso. Ele foi descrito por Jesus. O juízo final, ele é real, ele será real, porque ele foi descrito primeiro pelos profetas, segundo, por Jesus, e terceiro, ele foi descrito pelos apóstolos. Pode conferir depois Romanos 2, 2 e 5, 2 Pedro 3 e 7 e Mateus 25, 41. Ele vai ser real, descrito pelos profetas, descrito por Jesus e também descrito pelos apóstolos. No juízo final, todos os homens ímpios irão participar. Por que eles irão participar? Todos os ímpios. E ímpio, irmãos, ímpio, a palavra ímpio, quer dizer não, e pio quer dizer santo. Então, ímpio quer dizer não santo. Então, cristãos que não andam numa vida de santidade, tomem cuidado, porque ímpio não é só aquele que está lá fora e que ainda não conhece a Deus. Esse aí é ainda ignorante ou rejeitou a palavra de Deus, mas a palavra ímpio, ela é dividida em duas. Quer dizer não e pio quer dizer santo. Então, ímpio é não santo. Então, mesmo estando dentro da igreja e não vivendo uma vida de santidade, corre um grande risco de participar do juízo do trono branco, que não tem mais volta. É o afastamento final e definitivo de Deus. Por quê? Que o ímpio não escapará? Todos irão participar, porque rejeitaram a Cristo. Segundo, porque não se arrependeram de seus pecados. Terceiro, porque as suas obras eram más. E quarto, porque os seus nomes não estarão escritos no livro da vida. É por isso que irão participar, porque diz Apocalipse que todos quanto não o seu nome foi encontrado lá no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo. Porque seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então precisamos pedir para o Senhor Jesus escrever o nosso nome no livro da vida, para que quando Ele abrir os livros da vida para abençoar, para galardoar, para premiar, o nosso nome esteja escrito com letra bem legível e o Senhor diga: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança um reino que está preparado desde a fundação. Atentemos para isso, meus irmãos, porque o juízo final, primeiro, ele é real, e segundo, nenhum ímpio vai escapar. Hoje, os ímpios subornam as autoridades, eles pagam por isso, mas no juízo final, dinheiro não vai comprar a liberdade. No juízo final, a Bíblia diz: grandes e pequenos comparecerão diante do Senhor. Os grandes e pequenos, ele não está falando de criança e de adulto, ele está falando ricos e pobres. Mas todos aqueles que rejeitaram a Deus, independente da sua condição financeira, vão ter que se apresentar diante de Deus e receber a sua sentença. Sabe por que o juízo final, irmãos, ninguém escapará. Todos os ímpios, ninguém escapará. Sabe por que ninguém escapará? Isso eu estou tirando os do tribunal de Cristo, os salvos. Eu estou falando que o juízo final é para todos os ímpios que rejeitaram a Deus e que não tem mais volta. Serão condenados, infelizmente, por conta das suas atitudes em vida aqui na terra. Sabe por quê? Porque não haverá um defensor. Hoje há um defensor. No juízo final não há defensor, porque a relação dos pecados vai estar e Jesus vai mostrar todos os erros e todas as oportunidades que, porventura, a pessoa teve de mudar de vida e não mudou. Então, naquele momento, não haverá mais como voltar para trás. Sabe por quê?
porque não haverá misericórdia mais. A misericórdia é hoje. A longanimidade de Jesus é hoje. O que Pedro escreveu, falando a respeito de que pessoas têm por demorada e tardia a promessa da vinda de Jesus, ele está dando tempo, mas depois não haverá mais misericórdia. Isso está em Isaías 66 e 24, Mateus 13, 42, Tiago 2 e 13. Sabe por que ninguém escapará, irmãos? Porque tiveram tempo de se arrepender e não fizeram. Messias, leia para nós primeiro a Pedro. 1 Pedro. Eles não quiseram se arrepender. Na verdade, é 2 Pedro, Messias, por favor. 2 Pedro, capítulo 3 e verso de número 9. Leia para nós, por favor, para nós encerrarmos aqui. Pedro 3, 9. Isso, é esse aí mesmo. 3, 9, né? 9. É 3 e 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é por isso que aquele que estiver no dia do juízo do trono branco não vai ter mais volta, irmãos, porque a Bíblia já está nos dizendo aqui, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, a promessa da sua vinda. E prometeu, eu vou, mas eu volto. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco. Ele está dando tempo, ele não está demorando, ele está dando a oportunidade. Não querendo que alguns se percam. Sabe qual é a vontade dele? Senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e não participem do juízo do grande trono branco. Então, uma pergunta que, após o juízo final, para onde irão os ímpios, irmãos? Para onde irão essas pessoas que participarem do juízo final? Se os salvos em Cristo vão morar eternamente com Jesus, vão estar ao lado dele eternamente, então, aqueles que participarem do juízo final, do trono branco, primeira coisa, o que vai acontecer? Eles vão para o lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 21, 8. Segundo, ficarão juntos com Satanás e os seus anjos no fogo eterno, Mateus 25 e 41. Terceiro, ficarão lá no inferno para todo o sempre. Morar eternamente com Jesus é bíblico. E viver eternamente afastado de Deus no inferno também é bíblico. O que eu estou falando aqui é dentro de uma mensagem bíblica, referenciada biblicamente falando, irmãos, sobre juízo final, uma realidade bíblica. Então, meus queridos, é para esse lugar que, segundo a Bíblia, vão todos os ímpios que rejeitarem a Cristo. Estou falando de verdades elementares. E dentro dessa verdade, sobre os dois juízos vindouros, Tribunal de Cristo e o juízo do grande trono branco. E algo interessante, para me finalizar aqui, irmãos. O que deve fazer o homem para evitar o juízo final? Essa é a pergunta mais importante aqui. O que o homem deve fazer para evitar o juízo final? Primeiro, arrepender-se de seus pecados, Marcos 1 e 15. Segundo, receber a Cristo como seu Salvador, Atos 16, 30 e 31, Romanos 10, 9 e 10. Terceiro, viver uma vida de santidade, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Apocalipse 22 e 11 também tem uma referência. Terceiro e quarto, viver vigilante à volta de Cristo. É assim que faremos, que devemos fazer para evitar o juízo do grande trono branco. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui
agradecer a Deus por esta oportunidade. Teríamos aqui mais alguns pontos para falar, portanto, nós combinamos um limite de tempo e o nosso limite de tempo já chegou. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que irão nos assistir e pedir aos irmãos que continuem orando por nós para que Deus continue nos dando vitória, nos usando através dessa ferramenta enquanto durar esta situação de dificuldade que nós estamos vivendo. E pedir a Deus que nos dê novamente a oportunidade de estarmos reunidos em sala de aula para que nós possamos todos juntos aprender com perguntas e respostas, com diálogos na escola dominical. Mas enquanto isso não acontecer, estamos comprometidos a compartilhar com os irmãos através desta ferramenta os ensinos da palavra de Deus, como os irmãos veem, com toda a simplicidade nossa, mas estamos aqui debaixo da orientação de Deus, nos colocando à disposição de Deus para alcançar as vossas vidas através do ensino da palavra de Deus. Nosso irmão Messias também vai fazer aqui as suas considerações e depois estaremos finalizando, melhor dizendo, a nossa aula de hoje. Graças a Deus, irmão, mais uma escola bíblica dominical se encerrando. Quero agradecer aos irmãos pela cooperação, por todos estarem assistindo conosco aqui, cooperando com a escola bíblica dominical. Sei que é de muito valor, né, de muita valia estarmos todos os domingos, né, estudando a palavra de Deus. Quero aqui agradecer ao pastor Iramar, né, pela sua colaboração juntamente aqui no nosso campo Eldorado Diadema, né, pastor do União, que está sempre aqui disposto, né, nos ajudando, né, e sendo um elo aqui, né, um elo entre eu e Iramar aqui, todos os domingos aqui, para podermos passar para os irmãos aí uma escola bíblica dominical, porque sei que muitos têm dificuldades, mas acredito que da maneira que está sendo feita, está facilitando, né. Agradeço a todos que me cobraram também o vídeo, para repassar os vídeos, aí agradeço, isso é um sinal que muitos estão acompanhando. Quero agradecer a todos que estão assistindo e que Deus abençoe a todos. Aqui eu retorno para o pastor Iramar para dar as finalizações. Muito bem, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um daqueles ouvintes da palavra de Deus. Amém e amém.